Para mim, assim, essa discussão toda tem sentido se eu pensar uma energia metaestável que está pondo tudo assim para acontecer. Eu não gosto de pensar, eu sinto muito nos deleuzianos e nos guattarianos que, de repente, tem de novo uma proeminência do sujeito. Isso me incomoda muito, porque a transversalidade ela está ancorada no mundo de relações e não na ideia de identidade de sujeito. Então, eu acho que essa ideia de diferir sobre si mesmo, ou a ideia da diferença na repetição, ela é central, porque ela é a individuação. Então, eu, quando leio Deleuze e Guattari, eu estou sempre com o Simondon embaixo do braço, porque, para mim, o Simondon é infinitamente mais radical. Não, eu acho que você trouxe uma questão importante, Amineres, que é, acho que a gente tem esses vários diagnósticos, né, sobre o funcionamento do capitalismo hoje, que, que se combinam com a questão, enfim, se combinam, né? Não dá para falar disso sem falar das emergências climáticas, né? E toda essa discussão em torno do fim, né? Então, como é que a gente trata disso sem cair numa totalização, né? E numa sensação de impotência e de paralisia, né? Porque eu acho que é importante fazer essa avaliação do funcionamento dos poderes para a gente... enfim, se a gente partir do princípio que muitos autores defendem, de que a gente vive uma guerra, a gente precisa, é isso, você precisa fazer uma avaliação para você pensar taticamente, né, estrategicamente, enfim, né? Claro que não reativamente, mas justamente, né, assim, para você criar novas possibilidades, né, que não seja ficar preso naquilo que está sendo posto em funcionamento, né? Mas é muito difícil, né? Porque eu acho que a gente está vivendo esse momento em que esses diagnósticos, essas avaliações, essas leituras, elas são muito totalizadoras e por vezes a gente sai com essa sensação, né? Eu mesma agora estava lendo, enfim, comecei a ler o Brutalismo do Achille Mbembe, nossa, é muito... claro que ao mesmo tempo em que ele está falando, né, desse processo, né, que a gente vai viver agora, que a gente vive agora, né, que é essa dobra do regime em que todos os seres vivos vão ser convertidos em mercadoria, né, em matéria de extração, né, todo esse extrativismo de vida que não vai poupar nenhum ser, né, ao mesmo tempo que ele fala disso, ele fala, digamos que o avesso disso é justamente a questão do animismo, né? Então, é muito interessante como é que ele traz, é isso, né? Acho que a transversalidade diz respeito a isso, né? Como é que você tem essa disputa que se faz nesse plano vital, né? As questões são vitais, né? Porque a gente está falando de modos de vida, a gente está falando de algo que constitui a vida, que é a diferenciação, né? Que é a diferença, que é a transformação, que é a mudança, né? E então acho que é sempre, né? Assim, é sempre esse movimento é sempre muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo que é isso, né? Como é que você fala e avalia o que está acontecendo, né, da perspectiva dos funcionamentos dos poderes, mas sem fazer com que essa tua avaliação deixe todo mundo com a sensação de que não tem saída, né? Enfim, como é que você faz isso sem promover uma desvitalização, porque é justamente isso que se quer, né? Então, eu acho que a gente está diante desse desafio mesmo, né? Desse desafio, né? E
E então eu acho que o que eu procurei trazer quando eu falo da transversalidade como esse lugar, né, enfim, como uma prática que intervém nessa dimensão micropolítica, né, ou dos modos de subjetivação, como eu disse, né, porque de fato acho que esse é o terreno de combate, de disputa, né? E esse terreno muitas vezes somos nós, os nossos corpos, né? A gente sabe como essas, né? Isso, é toda uma outra geografia, é toda uma outra temporalidade, né? Assim, então como é que eu falo dessa intervenção, né? Dessa prática transversal de mim em relação a mim mesma, né? Acho que esses são processos de diferenciação que também são muito instigantes, né? Que de uma perspectiva, por exemplo, para puxar, que me veio, enfim, né? Das pessoas que estão em processos de pesquisa, por exemplo, mais acadêmicas e pensando aqui mais especificamente nas ciências sociais, por exemplo, alguém que está fazendo pesquisa de campo, que está fazendo etnografia, né? Como é que eu honro os encontros, né? Como é que eu honro os encontros com as pessoas? Como é que eu honro os encontros? Como é que eu me torno digna desses encontros, né? Que aliás, como você disse, né, preciso sair dessa perspectiva muito centrada no sujeito. Então, esses encontros que são encontros não só com pessoas, mas são encontros com livros, são encontros com conceitos, são encontros com imagens, né? São encontros com seres humanos e não humanos,